Olá, eu sou Ivani Vasconcelos, enfermeira da Escola de Saúde Pública da Bahia. Bem, vou falar sobre a limpeza e desinfecção da sala de vacina. Na sala de vacina, os procedimentos devem ser desenvolvidos com a máxima segurança, o que reduz o risco de contaminação para os indivíduos vacinados, equipe de vacinação e trabalhadores da higienização. Para tanto, é necessário mantê-la em condições de higiene e limpeza, sendo a atuação do profissional de higienização de suma importância para a manutenção e funcionamento deste ambiente. Esta sala ela é exclusiva para aplicação de imunobiológicos de vacina. A equipe de enfermagem ela é responsável pelas atividades da vacinação. Ela também é responsável pelo descarte dos resíduos resultantes desta atividade e também pela monitorização da limpeza da sala. A sala de vacina ela é classificada como área semicrítica. As áreas dos serviços de saúde, elas são classificadas como áreas críticas, semicríticas e não críticas. A sala de vacina, uma área semicrítica, é uma área na qual existe o risco moderado a risco baixo para o desenvolvimento de infecções relacionadas à assistência à saúde. As áreas de serviços de saúde, elas são classificadas em relação ao risco de transmissão de infecções com base nas atividades desenvolvidas nesses locais, Ela também serve como base para o planejamento das atividades nesses locais, como a frequência da limpeza, o dimensionamento de pessoal, de equipamentos e de materiais. É importante ressaltar que nesse período de pandemia é de fundamental importância que o profissional da higienização tenha todos os cuidados necessários para evitar uma possível contaminação pelo coronavírus, sendo primordial o uso correto de EPIs, são os equipamentos de proteção individual para a promoção da limpeza dos ambientes. As atribuições que não competem à equipe de higienização: limpeza das caixas térmicas, limpeza dos equipamentos de refrigeração, fechamento de coletores pérfuro-cortantes, recolhimento de coletores de pérfuro-cortantes que apresentem erros de montagem ou fechamento, recolhimento de pérfuro-cortantes de locais inadequados, como piso, bancada e outros locais. Então, essas atividades elas são de competência da equipe responsável pela sala de vacina. Essa equipe ela é capacitada para a realização destes procedimentos, como montagem e fechamento das caixas de pérfuro cortante, a limpeza desses equipamentos de refrigeração. Ela também é responsável pelos resíduos que são gerados na sala de vacina. Os resíduos gerados na sala de vacina, diariamente são gerados dois tipos de resíduos, que são os resíduos infectantes e os resíduos comuns. Os resíduos infectantes, ele contém na sua formulação micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo frascos de vacinas com prazo de validades expirados, vazios ou com sobras, agulhas, seringas e algodão com sangue. Os resíduos comuns, eles são caracterizados por não apresentarem risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente. Eles podem ser equiparados aos resíduos domiciliares, como papel, papelão e embalagens de seringas e agulhas, Esses resíduos, o manejo, na verdade, desses resíduos, ele compreende várias etapas, desde a produção até a sua disposição final, Ele passa por algumas fases. Primeiro, a fase da segregação, que é a separação desses resíduos no momento de sua geração, de acordo com suas características e riscos envolvidos, conforme a gente viu acima, os resíduos infectantes e resíduos comuns. O acondicionamento, que ela consiste em embalar esses resíduos em sacos ou recipientes resistentes, para evitar o rompimento,
né, dessas embalagens, evitar a punctura ou a ruptura desses recipientes, por isso que eles têm que ser recipientes resistentes. Ainda continuando com as fases do manejo desses resíduos, a identificação, ela permite o reconhecimento dos resíduos contidos nos sacos ou recipientes, fornecendo informações para o seu correto manejo, certo? Então, essas primeiras 3 fases, a fase de segregação, acondicionamento e identificação, ela é realizada dentro da sala da vacina pelo profissional da sala de vacinação, né? Pela equipe de enfermagem. O transporte interno, que é a retirada e transporte dos resíduos da sala de vacina, né, até o local do armazenamento temporário, né, que é o armazenamento temporário, que é a guarda temporária dos recipientes contendo os resíduos já acondicionados em local próximo aos pontos de geração. Então, essas 2 fases, o transporte interno e o armazenamento temporário, ela é realizada pelo profissional da limpeza. Então, ele vai fazer esse transporte e vai armazenar esses resíduos, né? A fase seguinte é o tratamento, que é a aplicação de método, técnica ou processo que modifique as características dos resíduos, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação. Nas nossas unidades básicas, a gente não faz essa fase, a fase de tratamento. Na verdade, existe uma empresa que ela é contratada para fazer essa fase, o tratamento desse resíduo. Então, ela vai fazer o quê? A fase 8, que é a coleta e o transporte externo. Ela vai remover esse resíduo da unidade e vai levar até a unidade de tratamento ou disposição final, de acordo com o tipo de resíduo, né, que ela coleta. A gente volta para a fase 7, que é o armazenamento externo, né, que é a guarda dos recipientes na área externa da unidade de saúde, né? Algumas unidades elas possuem esse armazenamento externo, outras não. Então, algumas unidades, essa coleta ela pode acontecer no armazenamento temporário, né? Esse armazenamento temporário, por exemplo, ela pode ser feita no expurgo ou numa sala que é destinada para esse fim. Ela deve ser identificada, não é isso? E esse armazenamento externo, ele é feito externamente à unidade, né? O profissional da higienização, ele pode remover esse resíduo do armazenamento temporário para o armazenamento externo, certo? E a disposição final, que é a remoção desses resíduos, né? Para esse resíduo, ele vai ser levado como, por exemplo, para um aterro sanitário. Os cuidados com os resíduos da sala de vacina. A primeira imagem, a gente observa uma caixa de pérfuro cortante, não é isso? Ou uma caixa coletora. Então, essa caixa, ela deve ser montada de forma correta pelo profissional da sala da vacina, certo? Ela deve ser mantida sobre um suporte, também a gente observa aí, ela tem um suporte próprio. Ela não deve ser colocada sob superfície molhada, também não transportar, na verdade, essa caixa coletora segurando ela pelas alças, não reaproveitá-la ou esvaziá-la, para evitar daí acidentes, né, biológicos ou ocupacional. Colocá-la em saco branco leitoso, que é o saco para resíduos infectantes. A segunda imagem, a gente vê o profissional da higienização, né? Ele que vai fazer o transporte e a guarda dos resíduos, né, em recipientes. Esses recipientes, eles devem ter tampa, eles devem ficar fechados em local próprio. Eles devem ter recipientes para resíduos comuns e resíduos infectantes. O profissional também ele deve estar em uso de EPIs, ele fazer o uso corretamente desses EPIs. E é importante, né, não armazenar esses sacos de resíduos diretamente no piso, né? Ele deve ser mantido em recipientes de acondicionamento,
certo? É importante os cuidados com os resíduos para evitar acidentes ocupacionais e garantir os ambientes seguros. Obrigada. A segunda parte da videoaula será apresentada pela enfermeira Márcia Libório. Olá pessoal, eu sou Márcia Libório, docente da Escola de Saúde Pública, e vou dar continuidade aqui à apresentação da colega Ivani, certo? Falando sobre a higienização da sala de vacina. Nós temos muito ouvido falar sobre saneantes e sanitização em tempos de pandemia, né? Mas o que são saneantes? Saneantes são todos os produtos usados na limpeza e conservação de ambientes. Nós utilizamos nas nossas casas, escritórios, lojas e unidades de saúde. Os saneantes, eles são importantes para quê? No processo de higienização, pois acaba com a sujeira e evita o aparecimento de doenças causadas por germes e bactérias. Eles são usados em superfícies inanimadas. O que é isso? Superfícies que não têm vida. Uns exemplos aqui de saneante para exemplificar melhor. Detergente líquido, que é utilizado na nossa residência, né, para limpar pratos, copos, talheres. Sabão em pó, que tira a sujeira de roupas. Água sanitária, que desinfeta pisos, azulejos, banheiros, cozinhas e branqueia as roupas. Inseticidas, né, que é utilizado para expulsar insetos e roedores do ambiente. E o desinfetante, que também mata os germes e bactérias. Tudo isso que a gente utiliza domiciliarmente falando e também nas unidades de saúde são considerados como saneantes. Ultimamente nós temos visto muito aquele pessoal com aquela roupa branca fazendo a sanitização de ambientes, que eles levam ali naquele compartimento nas costas o hipoclorito e vai fazendo a limpeza dos ambientes, não é isso? Que é muito utilizado nesses tempos de Covid que a gente vê frequentemente na televisão. Mas em termos de atenção básica de saúde pública, atenção básica, estratégia de saúde da família ou unidade básica de saúde, a limpeza, a desinfecção, nós utilizamos um produto que é uma substância química chamada hipoclorito de sódio. Geralmente o que se utiliza na unidade básica é na concentração de 1%. Então é um agente químico com função bactericida, ou seja, age sobre as bactérias, virucida sobre os vírus, fungicidas, fungos e esporocidas. Os esporos são, digamos assim, para um melhor entendimento, a forma mais resistente da bactéria, como se a bactéria estivesse em uma cápsula e ela ficasse adormecida. Então basta ela sair dessa cápsula que aí ela se desenvolve no ambiente. A gente tem, por exemplo, um exemplo de esporocida, o bacilo do tétano. O hipoclorito, ele serve para limpar superfícies, como eu já falei anteriormente, clarear a roupa branca, fazer a lavagem de verduras e também para purificar a água para consumo humano. Por isso que a gente chama água clorada, né? Justamente para nos livrar desses micro-organismos que podem estar presentes na água. Então, isso tudo faz com que reduza a contaminação de vírus, parasitas e bactérias, e também de doenças como diarreia, hepatite A, cólera e rotavírus. Ao utilizar hipoclorito de sódio, é muito importante evitar o contato direto com a substância diretamente na pele, principalmente se o hipoclorito ele estiver em altas concentrações, certo? Evitando assim causar queimaduras na pele e nos olhos. Dessa forma, é imprescindível a utilização de luvas. E se for utilizar um hipoclorito com alta concentração, também utilizar a máscara e aquele óculos de proteção, se necessário. Nas unidades de saúde, como eu falei anteriormente, nós utilizamos o hipoclorito na concentração de 1%. Geralmente ele já vem dentro do invólucro específico na concentração certa. Mas caso ele não venha, a gente pode fazer a diluição. Como é que ocorre essa diluição? Nós pegamos 100 ml de hipoclorito, a 1%, para 900 ml de água. Ele fica no total uma concentração depois de 0,1, depois que você faz toda essa concentração. O hipoclorito ele tem algumas particularidades, ele é instável, é um produto instável. Por quê? Porque a luz solar termina afetando ele. O calor também, temperatura maior que 25 graus, termina, digamos assim, ele perdendo e inativando um pouco a sua ação. Ele também, essa particularidade é muito importante, ele é inativo em presença de matéria orgânica. O que é matéria orgânica? A matéria orgânica é tudo que é produzido pelo nosso corpo. Exemplo, sangue, secreção, escarro, isso é considerado matéria orgânica. Então, digamos assim, uma criança adentrou numa sala de vacina, um exemplo.
ela terminou escarrando, saindo uma secreção, que é chamada de matéria orgânica. Qual o procedimento correto para efetuar a limpeza? Você pega o papel toalha, tira o excesso. Como o hipoclorito de sódio ele é inativo na presença de matéria orgânica, a gente precisa fazer uma limpeza prévia, certo? Com água e sabão. Limpou com água e sabão, pronto. Tirou toda aquela sujidade ali visível ao nosso olho. Depois, você vem com o hipoclorito, aplica no local e deixa durante 10 minutos. E deixa ele agindo no local, que ele vai ter essa função toda. Bactericida, virucida, fungicida, esporocida. E aí, depois de 10 minutos, você faz a limpeza completa, certo? Ele também é corrosivo para metais, então bandejas, materiais metálicos de um modo geral, a gente não deve jamais utilizar o hipoclorito. Nesse caso, nós utilizamos o álcool a 70. E essas soluções, desculpe, por elas serem sensíveis à luz solar, elas devem ficar em locais fechados e frescos. Como é que se dá a limpeza da sala de vacinação? Nós temos 3 tipos de limpeza. A concorrente, que é também chamada de limpeza diária. Essa limpeza, ela geralmente é realizada no início do expediente e ao término do expediente. Geralmente é pré-estabelecido na unidade como é que funciona a dinâmica da limpeza concorrente. A limpeza terminal é aquela limpeza que faz a limpeza total da sala de vacina, né, que deve ser realizada a cada 15 dias. Ela é mais completa, pois inclui todas as superfícies horizontais e verticais, internas e externas da sala, dos equipamentos, contemplando a limpeza de piso, teto, paredes, portas, janelas, mobiliário, luminárias, lâmpadas e filtros de ar-condicionado. Essa limpeza terminal, realizada pela higienização, pode ser concomitante com a limpeza do refrigerador da câmara fria, que fica na sala de vacina. Nesse dia, previamente, tem que informar a população, a comunidade, desde que seja possível, que não haverá vacina, ou se haver, deslocar o pessoal da vacina com caixas térmicas para outro setor, para outra sala, para que o atendimento não seja parado, tá? A limpeza imediata. A limpeza imediata, como eu citei anteriormente, a criança foi fazer um procedimento, alguém foi fazer um procedimento na sala, na unidade, ou foi tomar vacina, e aí a criança terminou vomitando, produziu matéria orgânica. Essa limpeza tem que interditar a sala, fazer a limpeza do procedimento, como eu falei, enxugar com papel toalha, depois aplicar água e sabão, depois aplicar o desinfetante, deixar agir por 10 minutos, que no caso é hipoclorito. Então, esta limpeza, ela não tem uma programação, pode acontecer a qualquer momento, então ela deve ser efetuada sempre que necessário. Importante reforçar em tempos de Covid em qualquer momento. Reforçar a necessidade de intensificação da limpeza e desinfecção de objetos e superfícies, principalmente estocados como maçanetas, interruptores de luz e corrimões. Então, isso aí tem que ser bastante reforçado, a limpeza com álcool a 70. Boas práticas da sala de vacina, né? A gente tem que ter as noções de biossegurança para nos resguardar e resguardar também as pessoas que adentram a unidade de saúde. Então, o profissional da higienização, ele deve utilizar os equipamentos de proteção individual adequadamente. Todos nós já sabemos quais são esses materiais, esses equipamentos de proteção, né? Óculos, face shield se for necessário, máscara, gorro, luva, sapato impermeável, utilizar um uniforme específico, de preferência o uniforme ficar na unidade de saúde, não levar para casa. Então, ao realizar o procedimento da higienização de limpeza, deve organizar todos os materiais, que é o balde, a solução desinfetante, aí você tem também o detergente, como o sabão, o rodo, pano de chão, esfregão, luvas para limpeza, a pá. E algumas unidades já tem até aquele mop, que é aquele compartimento que tem 2 baldes, que você faz botar a água limpa e a água com a solução para você fazer a limpeza, tá certo? Higienizar as mãos com água e sabão antes e após cada procedimento. O uso da luva é importantíssimo, mas manter a higienização constante é de suma importância. Calçar luvas antes de iniciar a limpeza. Não efetuar nenhuma limpeza sem a luva. Proceder à limpeza sempre da sala do fundo para a saída em sentido único. Evitar aquele vai e vem. O produto utilizado, como já falei anteriormente, é o hipoclorito a 1%. Tem unidades que até utilizam o hipoclorito a 2%, mas o padrão é a 1%.
Não se deve varrer o chão para evitar a dispersão de pó e micro-organismos que estão depositados no piso. Então, sempre tem que ser a chamada varredura úmida, certo? Com pano úmido, com esfregão úmido. Jamais utilizar a vassoura para varrer o chão. Os micro-organismos, a gente sabe que a unidade de saúde ela é extremamente contaminada, diversas pessoas lá dentro da unidade, com diversas patologias. Então, os micro-organismos eles podem ficar ali no chão e à medida que você varre, eles entram em suspensão. E você pode inalar o micro-organismo e desenvolver uma patologia somente por causa desse erro na efetuação da limpeza. Não abrir ou fechar portas com as mãos enluvadas. Isso é um erro crasso, né, que as pessoas têm que ter consciência. Vai abrir uma porta, vai ligar um interruptor, automaticamente deve tirar a luva. E manter, né, a posição postural adequada, a questão ergonômica, né? Se você também ficar se encurvando muito, você vai ser penalizado futuramente por uma posição viciosa que você usou inadequadamente durante o seu período de trabalho. Recolher o lixo do cesto fechando o saco corretamente, importantíssimo. E o saco ele deve estar numa determinada proporção para que ele não fique sobrecarregado de material, né, que pode ter material contaminado ali. A gente sabe que a sala de vacina é uma sala semicrítica, que ela tem um grande potencial de causar infecções nos profissionais relacionadas àquela assistência que a gente está prestando, tanto o profissional da enfermagem quanto o profissional da higienização. Então, para nos resguardar, a gente tem que ter todos esses cuidados no processo, no ato da higienização. E outra coisa importantíssima, utilizar sempre produtos químicos aprovados pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. Continuando, boas práticas na limpeza da sala de vacinação. Nós utilizamos, eu falei, do hipoclorito a 1%, né, para fazer a desinfecção, a limpeza de pisos. E para limpar materiais mobílias, bancadas, a gente utiliza o álcool 70, realizando sempre uma fricção mecânica no local. O álcool, ele tem função bactericida, virucida, fungicida, mas não esporocida como o hipoclorito tem, certo? O correto para a utilização do álcool nessas superfícies é que você aplique durante 10 segundos fazendo a fricção e repita esse procedimento mais 2 vezes para que se tenha uma efetividade no processo de limpeza, tá certo? Então, procedimentos importantes na limpeza terminal. Limpeza terminal é aquela que eu falei, que a unidade padroniza, geralmente é de 15 em 15 dias que se faz, mas isso é uma questão, cada unidade ela deve ter um POP, que é um procedimento operacional padrão de como proceder à limpeza da sala. Então, ela deve ter esse POP disponível para o profissional da higienização, para qualquer dúvida que ele venha a ter no processo de limpeza, ele recorrer e olhar e tirar as dúvidas. Então, a limpeza terminal, nós temos que ter todo o cuidado. Nesse dia, a sala deve estar impossibilitada de atender pacientes, ela deve ser isolada para essa limpeza, certo? E proceder à higienização de todas as estruturas da sala, todas as partes da sala, recolher lixo, inclusive tirar o lixo, levar para um local apropriado para fazer a lavagem desse lixo, do compartimento do lixo, para que tudo fique higienizado corretamente. Então, como é que se executa essa limpeza? Limpa-se teto, luminárias, janelas, interna e externamente, esquadrias, paredes, divisórias, portas interna e externa e chão. Observações importantes. As paredes têm essa característica, essa observação importante, que é sempre limpar de cima para baixo, tá? Algo que utilizamos para limpar as paredes, geralmente água e sabão, mas lembrando sempre que é aquela limpeza úmida, nada de gerar molhação, excesso de água, excesso de sabão, uma limpeza úmida literalmente. O teto é no sentido unidirecional, ou seja, somente em uma direção, iniciando do fundo da sala para a saída. Os pisos também limpar em sentido único, evitando aquele vai e vem, iniciando sempre do fundo para a porta de saída. Uma observação importantíssima, 2 observações. Usar panos de limpeza diferenciados de um ambiente para outro. Isso é importante no processo de limpeza. Utilizar luvas de borracha também de cores diferenciadas para a limpeza. Para piso, utilizar uma, e mobiliário, utilizar outra. O que a Anvisa recomenda é isso. Agora, claro que a gente sabe da realidade de cada local, então cada um tem que fazer um POP conforme a sua realidade.
Para finalizar, vou falar um pouquinho da vacinação para a equipe de vacinação, a questão da biossegurança. Em termos de biossegurança, as vacinas que o profissional da higienização deve tomar é a hepatite B e a do tétano, certo? Vou começar falando por essas vacinas. A hepatite B, ela corresponde a 30% de infecções por material perfuro-cortante. Todo mundo fica preocupado, me contaminei com a seringa e tal. O medo de HIV. O HIV, o índice é baixíssimo, em torno de 0,3%. Mas a hepatite B, se você contaminar, a chance de desenvolver em média de 30% o índice, certo, de contaminação. Então é importantíssimo que todos os profissionais da higienização, da saúde, mantenham o cartão vacinal em dia. Realizar 3 doses da hepatite B, sendo importante, ao término da última dose, o profissional de saúde, o profissional da higienização deve fazer um exame chamado anti-HBs. Esse exame ele serve para ver se a vacina conferiu imunidade, se produziu anticorpos, se houve soroconversão. Então, não adianta somente tomar a vacina, fazer uso da vacina e depois não fazer esse exame. Esse exame ele vai ser o balizador se você precisa tomar uma dose de reforço ou se não, se o seu corpo produziu anticorpos, tá? Ele deve ser feito geralmente de 30 a 60 dias após o término da última dose. A vacina do tétano, que é chamada de DT, difteria e tétano, são 3 doses que se toma uma vez na vida e com reforço a cada 10 anos. É importantíssimo que o profissional guarde o seu cartão de vacina, é um documento, e sempre que ele for adentrar no novo serviço, vão pedir o cartão de vacina. Então, guarde com bastante cuidado, que sempre vai ser necessário. Outra vacina é a influenza da gripe, que ela é feita anualmente durante a campanha, né? Então, o profissional da higienização, por estar dentro da unidade de saúde, ele é caracterizado também como profissional da área de saúde, que está ali ajudando no processo. Então, ele deve estar sempre tomando essa vacina, que é anual. A vacina da febre amarela, que é dose única até 59 anos para a população em geral. E a vacina sarampo, cachumba, rubéola, que é chamada de tríplice viral, que também é para a população em geral e deve ser administrada em pessoas até 49 anos. Pessoas até 29 anos têm que ter pelo menos 2 doses do cartão de vacina. Lembrando que mulheres grávidas não devem tomar essa vacina e mulheres em idade fértil devem ser orientadas a não engravidar no prazo de 90 dias. Por quê? Essa vacina é uma vacina de vírus vivo atenuado. Ela pode causar uma infecção congênita no feto. Então, ela deve ser evitada em mulheres grávidas durante aquele período da concepção, do desenvolvimento da criança. E, caso a mulher esteja querendo engravidar, tem que tomar com 90 dias de antecedência. Então, 90 dias sem engravidar após o uso dessa vacina, porque o risco de a mulher engravidar nesse período e transmitir para o feto. Então, a vacinação, ela faz parte do processo de biossegurança para o profissional da higienização, assim como o profissional da saúde de um modo geral. Obrigada pela atenção. Foi uma aula mais sucinta, mas que foi para complementar a aula da colega Ivani. Aqui nós temos as referências, né, a vigilância sanitária, o manual de normas e procedimentos de vacinação do Ministério da Saúde. Muito obrigada a todos e até a próxima.